Meus queridos, eu não sei quantos de vocês já pararam para pensar o porquê os apóstolos, quando eles estavam ali escrevendo as suas cartas, em algum momento eles escreviam uma segunda carta para alguma determinada igreja ou para alguma região. Vocês lembram? O apóstolo Paulo escreveu a carta da igreja de Éfeso, aos Efésios ali. Ele escreveu uma só carta. Mas para a igreja de Corinto e para a igreja de Tessalônica, ele escreveu duas. O apóstolo Pedro também escreveu duas cartas para as igrejas da Ásia Menor, aquela região ali que fica entre o Oriente Médio e a Europa. Agora, por qual motivo que os apóstolos, para determinados lugares, eles escreviam uma segunda carta? E eu raciocinando, estudando a fundo sobre isso, eu entendi uma coisa interessante. Na medida que eles passavam nos locais e iriam fundando igrejas, eles escreviam as suas cartas, e dependendo do problema que ocorresse na igreja, era necessário uma segunda carta. Por exemplo, na igreja de Corinto, Paulo entendeu que aquela igreja era uma igreja muito corrompida. Só para vocês terem uma ideia, a igreja ela cometia algo que até os pagãos achavam absurdo. Tinha um homem ali que ele tinha relações sexuais com a madrasta. Então era uma igreja muito difícil, muito complicada de se lidar. E o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta, tentando corrigir os problemas dessa igreja, e ele escreve uma segunda carta depois, porque ele fica sabendo que os resultados foram positivos. Essa segunda carta foi por isso. E na igreja de Tessalônica foi a mesma coisa. Paulo ele ensina ali para os tessalonicenses sobre a volta de Jesus, principalmente ali no capítulo 4. E ali algumas pessoas receberam a mensagem de forma fanática, alguns até começaram a parar de trabalhar, achando que Jesus Cristo ia voltar naquele momento, naquele tempo. Aí Paulo escreve uma segunda carta à igreja de Tessalônica. Se você perceber ali no capítulo 2, no capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, ele fala ali que Jesus Cristo não iria voltar sem que primeiro viesse o quê? A apostasia. Os irmãos lembram? Tinha que vir a apostasia primeiro. Ou seja, Paulo estava profetizando ali que o papado iria surgir, iria afetar o cristianismo até certo ponto, e depois iria ser necessário uma restauração da verdade. Então foi por esse motivo que os apóstolos escreviam uma segunda carta. E o apóstolo Pedro, ele também escreveu uma segunda carta para as igrejas da Ásia Menor, porque o problema da época ali da igreja era muito, digamos assim, a igreja era muito nova, irmãos, era muito nova. E os irmãos ali tinham muita dificuldade em entender certas coisas. Por exemplo, Jesus, era muito difícil de algumas pessoas ali entenderem quem era o Messias, porque naquela época, no primeiro século, muitos falsos Messias existiam ali, no tempo que Jesus veio. E então Pedro escreve uma segunda carta para corrigir muitos problemas da igreja naquela região na época, e a vontade de Pedro era principalmente que as pessoas estivessem firmadas naquela verdade presente para aquele momento, que era o quê? Aceitar Jesus como Salvador, porque tinha muitos falsos Messias ali. E agora aqui na segunda carta de Pedro, eu gostaria de ler com vocês, Pedro disse uma coisa interessante. 2 Pedro, no capítulo 1, verso 12. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na verdade presente. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Pedro estabeleceu um conceito ali importantíssimo para nós. Eu vou escrever isso quantas vezes for possível para que vocês entendam e estejam confirmados na verdade presente. Ele estabelece uma coisa ali muito interessante, um conceito de verdade presente. Qual que era a verdade presente para o tempo de Pedro? As pessoas tinham que aceitar Jesus Cristo. Irmãos, imagina só. Hoje, no século 21 aqui, já há uma confusão ainda muito grande religiosa acerca de quem é Jesus Cristo. Algumas igrejas acreditam que Jesus Cristo é Deus, outras acreditam que Jesus Cristo é uma criatura, outras não acreditam que ele é Miguel, outras acreditam que ele e Deus é a mesma pessoa. Vocês imaginam só a confusão que era no primeiro século a respeito de quem era Jesus Cristo. Então, Pedro está explicando ali que as pessoas tinham que estar confirmadas naquela verdade presente, aceitarem Jesus como Salvador. Mas o que eu achei interessante é esse conceito de verdade presente. Naquela época tinha uma verdade, essa era a verdade presente para aquele momento. E a Ellen White, ela também fala sobre essa verdade presente,
eu gostaria de compartilhar um texto com vocês aqui também, sobre esse tema da verdade presente. Ela escreveu assim no livro O Grande Conflito, na página 143, página 144. A oposição é o destino de todos aqueles a quem Deus emprega para apresentar verdades especiais aplicáveis a seu tempo. Havia uma verdade presente nos dias de Lutero, verdade de especial importância naquele tempo. Há uma verdade presente para a igreja hoje. Olha que coisa interessante. A serva do Senhor estabeleceu aqui que nos dias de Lutero havia uma verdade presente. Irmãos, qual que era a verdade presente nos dias de Lutero? A justificação pela fé, não é? A igreja romana, como o irmão lhe disse, a igreja católica, o que ela fazia? Ensinava para as pessoas que a salvação era por meio das obras, com a venda de indulgências. Só para os irmãos terem uma ideia, a missa era celebrada de costa, o padre celebrava de costa, e no idioma latim. As pessoas não tinham acesso à Bíblia nos seus idiomas. Então, qualquer coisa que a pessoa falasse aqui da frente e quisesse instituir como verdade, as pessoas tinham que aceitar. Então, Lutero foi contra isso. Então, ele começou a traduzir a Bíblia para o idioma do povo, para que o povo entendesse aquela verdade. O povo precisava de saber que a salvação era por meio da graça e não por meio das obras. E para que, irmãos, para que essa Bíblia chegasse aqui hoje, aqui em nossas mãos, muito sangue foi derramado, irmãos. Muito sangue foi derramado para que essa Bíblia chegasse em nossas mãos hoje. Lutero passou dificuldades, igual a serva do Senhor falou ali, a oposição vai ser o que as pessoas que forem pregar as verdades, vai ser o veneno que os inimigos vão dar. Então, para que essa Bíblia chegasse nas nossas mãos hoje, muitos sangues foram derramados. Pessoas foram parar nas fogueiras. Por isso que eu e você temos que dar valor hoje às Escrituras, porque nós temos hoje, tem gente que tem 7, 8 Bíblias em casa, temos Bíblia hoje nos nossos smartphones, temos Bíblia para tudo quanto é lado. E a gente, às vezes, não aproveita, a gente não dá tanto valor para esse bem, né, que está em nossas mãos. Não sei se os irmãos sabem, mas o primeiro missionário da igreja, enviado na Europa, o John Andrews, ele chegaram um momento que perguntaram para ele, bom, se a Bíblia se perder, será que nós teríamos como reproduzi-la? E ele falou, não, o Novo Testamento, sim, eu consigo reproduzir o Novo Testamento todo de cabeça, de memória. O Antigo Testamento, não, quase. Irmãos, por isso que nós hoje, a nossa igreja, tem até uma Bíblia, né? Em homenagem a ele, a Bíblia John Andrews, Bíblia Andrews. Tem uma faculdade nos Estados Unidos, né? Em homenagem a ele, John Andrews também. Porque ele tinha o Novo Testamento, queridos, todo na memória. Raciocinaram comigo? Todo na memória. Eu não consigo hoje gravar 5 textos para me poder dar um estudo bíblico. O problema não está na Bíblia. Na igreja, o problema está o quê? Em mim. Eu não dou valor para que essa Bíblia que chegou nas minhas mãos hoje aqui, eu não dou tanto valor, irmãos, como os pioneiros davam, como os reformadores davam. E Martinho Lutero tinha uma verdade para o seu tempo, que era a verdade da salvação, né, pela graça. Irmãos, falando desse assunto ainda sobre a salvação pela graça, e também, na verdade, falando desse assunto da verdade presente, principalmente, eu gostaria de ler um outro texto com vocês aqui. Vocês sabiam que até Jesus Cristo, ele não falou com essas palavras, mas ele falou de forma indireta. Sabia que até Jesus Cristo, ele definiu esse termo de verdade presente? Não de forma direta, mas de forma indireta. Vou mostrar para vocês aqui. No livro de Lucas, no capítulo 11, no versos 5 e 6, Jesus Cristo estabeleceu esse conceito também de verdade presente, que o apóstolo Pedro já tinha falado, que a Ellen White já tinha dito, e aqui Jesus Cristo, contando a parábola do amigo importuno, presta muita atenção nessa parábola. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, isso aqui é uma parábola. O que significa meia-noite em uma parábola? Meia-noite é proximidade da volta de Jesus. Qual de vós que tiver um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me quantos pães, irmãos? 3 pães, porque um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho e não tenho o que apresentar-lhe. Olha só que coisa interessante.
Jesus Cristo falou o quê? 3 pães. Irmãos, os irmãos sabem o que é pão na Bíblia? Pão, ele não tem só o significado de comida, de alimento, né? Mas vocês lembram o que aconteceu com Cristo lá no deserto, na tentação de Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas o quê? De toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus está falando assim, que próximo da vida dele, isso aqui é uma parábola, à meia-noite, qual de vós que tiver um amigo, e esse amigo chegar para você se perguntando algo, e você precisa de dar o que para ele? 3 pães. São 3 pães. Pão, aqui em profecia, significa o quê? Palavra. São 3 palavras que eu preciso dar. São 3 mensagens que eu preciso dar para esse amigo. Quais mensagens são essas, meus irmãos? As 3 mensagens angélicas. Essa é a verdade presente para o nosso tempo. Essa é a verdade presente para o nosso tempo. Vocês acreditam que Satanás quer que vocês se preparem para a volta de Jesus? Não, né? Eu acho difícil de alguém acreditar nisso. Satanás não quer que eu e você nos preparemos para a volta de Jesus. Sabe por quê? Onde está a verdade presente? Essas 3 mensagens que Jesus falou que eu preciso de dar para as pessoas. Está na onde? No livro do Apocalipse. Está lá em Apocalipse, meus irmãos. Você já parou para pensar por que o diabo inventa tanta coisa hoje? É teologia da prosperidade, é teologia da cura, teologia do milagre, teologia da unção do paletó. Já pararam para pensar? Tudo isso, meus irmãos, é para desviar a mente das pessoas da verdade presente. Por isso que o diabo inventa tanta coisa hoje. Por isso que os pastores aí fora não pregam o Apocalipse. Coloca medo. Eu já vi pessoas dizendo para mim, irmão, eu tenho medo do livro do Apocalipse. Dos 66 livros da Bíblia, meus irmãos, o livro que Satanás mais odeia, sabe qual que é? O livro do Apocalipse. Porque é no livro do Apocalipse que está a verdade presente para o nosso tempo. E o diabo sabe que se você estudar as 3 mensagens, esses 3 pães que Jesus falou, você vai transformar a sua vida. Você vai transformar a vida de outras pessoas também. Porque essa mensagem, ela chega para tirar a pessoa de cima do muro. Aquele que está com o pé dentro e o pé fora na igreja, ele toma a decisão. Essa mensagem, ela vem para destruir o espírito laodiceano dessa igreja. E é por isso, meus irmãos, que Satanás não quer que eu e você estudemos o livro do Apocalipse. Porque é ali que estão as 3 mensagens, a verdade presente para o meu tempo aqui. Jesus falou, a Ellen White falou, o apóstolo Pedro falou, existe uma verdade presente para cada tempo. E aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 14, no verso 9, eu não vou ler todas. Eu não vou ler todas as 3 mensagens, mas eu vou ler com você a última mensagem, a terceira mensagem. Por que a terceira mensagem eu considero ela mais importante? Não desfazendo das outras, é claro. Porque na terceira mensagem contém em si mesma a mensagem do primeiro e do segundo anjo. Porque na mensagem do terceiro anjo, ali é apresentado que existe uma besta, que existe a imagem da besta, que existe a marca da besta, e eu preciso saber quem são esses personagens, porque senão eu vou adorar. Porque senão, se eu adorar, eu vou receber as 7 pragas. E Deus envia então essa terceira mensagem. O texto diz assim: e seguiu o terceiro anjo dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura. Sem mistura por quê, irmãos? Todos os outros juízos que Deus enviou na terra tinha mistura de misericórdia, né? Os irmãos já leram o livro do grande conflito, a serva do Senhor falou. Todos os juízos de Deus, imagina só, no dilúvio, que foi um estrago, Satanás chegou a temer a vida dele. Lá ainda tinha mistura de misericórdia. Só que agora, no livro do Apocalipse aqui, no derramamento das 7 pragas, aqui o próprio livro está dizendo para mim e para você, não vai ter mistura de misericórdia. E o texto continua: do cálice de sua ira, e será atormentado ainda com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aqui está a última mensagem, as 3 mensagens angélicas. É esse pão que eu e você, são 3 mensagens que eu e você precisamos para nós alcançarmos a salvação. Meus irmãos, faz 5 anos que essa mensagem chegou para mim, né? No ano de 2015, já vai fazer 6, né? Mas ainda tem 5 anos. E eu acredito que ninguém sabe, né? Mas eu gostava muito de rock na minha adolescência. Gostava muito de rock, eu tinha uma banda de rock. E
ali a gente tocava, né? Rock, aqueles rock pesado, aquelas músicas ali que não sei se alguns dos irmãos já ouviram, mas músicas que falavam mal de Deus, falavam mal do cristianismo, de Jesus, etc. E eu fazia parte desses movimentos aí. Eu tinha uma banda de rock. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês uma foto dessa época. Aqui, irmãos, esse que está tocando guitarra ali, na nossa direita aqui. Esse que está tocando guitarra ali é eu. Não é? Eu tinha essa banda de rock. Isso aqui foi alguns locais onde a gente passava fazendo shows de rock. Não é? Ali eu tocava guitarra na banda, tinha um vocalista também. Aqui eu sou esse agora da nossa esquerda. E aqui tem outra foto também, vocês podem ver aí. Alguns locais, né, igual eu já falei para vocês, que a gente passava, fazia shows, né, com a nossa banda. Aqui também eu estou aqui na esquerda. Uma outra foto, um outro show que nós fizemos. Esse aqui foi no ano de 2011, como vocês podem ver. Aqui, irmãos, agora na nossa direita, como vocês podem ver ali está eu nessa foto. Irmãos, isso aqui foi em 2009. Veja bem, algumas pessoas até dizem que ali eu estava com 17 anos. E as pessoas dizem que agora eu estou mais novo de aparência, embora eu estou mais velho de idade do que ali. Irmãos, eu não vou contar para vocês tudo o que a gente fazia. Senão, né, o horror é muito grande. E ali a gente ia para cemitério, gostava de beber vinho, né? A gente pulava, cemitério é aquelas coisas de jovens, né? A gente pulava ali o cemitério, muro do cemitério, a gente dormia ali em cima dos caixões, né? Dos caixões das pessoas. E ali eu gostava disso, eu gostava dessas baladas, né? Era balada de roqueiro. Ali vocês podem ver na imagem, né, que tem um rapaz ali com a cruz de cabeça para baixo, escrito ali Anticristo. Quando as pessoas chegavam para me apresentar a Bíblia, falar de Jesus, eu não gostava, né? Eu não gostava desses assuntos. Eu odiava até, na verdade, eu era uma pessoa revoltada. E, para ser sincero, eu nunca achei que eu ia estar aqui hoje pregando para vocês. Era algo inimaginável. E eu já estava um pouco cansado, irmãos, daquela vida que eu levava, né? Daqueles shows que eu fazia, muita bebida. Pra vocês terem ideia, teve uma vez que eu comecei até a participar de uma amizade com um rapaz que ele era bruxo, comecei até a querer mexer com bruxaria, só para vocês terem uma ideia. Eu usava aquelas roupas ridículas, aquelas roupas pretas, né? Aquelas botas de polícia, acredito que os irmãos já viram, né? Como é que os roqueiros andam. Eu andava daquele jeito, e aí eu já estava um pouco cansado daquilo, e eu resolvi dar um tempo. Eu resolvi dar um tempo, e nesse tempo, aí eu conheci a minha esposa, que hoje é minha esposa, né, na verdade. Ela era minha namorada na época. Foi difícil, irmãos, para ela me aceitar, porque ela era de uma igreja pentecostal. Então, vocês imaginam, ela era de uma igreja pentecostal, para ela me aceitar foi difícil, aí eu tive que insistir muito. Eu não vestia mais aquelas roupas ridículas, né, como eu falei para vocês aí, mas eu tinha ainda algumas ideias, né, bem diferentes da que eu tenho hoje. E aí ela teve uma ideia, não, quem sabe, né, eu vou trazer ele para a igreja e quem sabe, né, ele aceita Jesus Cristo. E aí eu comecei a frequentar a igreja com ela, a igreja dela, era uma igreja, né, Assembleia de Deus lá, que era pentecostal. E aí, irmãos, aconteceu uma coisa comigo. Comecei a frequentar a igreja, e ali tinha aqueles movimentos pentecostais, né, os irmãos sabem, as pessoas rodavam, pulavam, caíam no chão, algumas falavam em línguas estranhas. E aí, eu achava muito estranho aquilo não acontecia comigo, eu queria falar, sabe, eu queria falar em línguas, eu queria que aquilo acontecesse comigo, mas não acontecia. Aí eu cheguei para alguns irmãos da igreja, por que só eu não consigo fazer essas coisas? Aí o irmão disse, não, que eu tinha que buscar mais, disse que eu tinha que buscar mais. E aí, irmãos, eu começava a orar e jejuar e nada dava certo. Aí eu conversei com um outro amigo da igreja batista, ele falou comigo que eu tinha que buscar mais, porque o batismo só é dado depois que a pessoa busca muito, com muita oração. O batismo do Espírito Santo para eles, né? E aí, não adiantou, conversei com uma outra amiga também da igreja quadrangular, ela falou, não, talvez você está com algum pecado secreto, né? Talvez por isso que você não está recebendo o Espírito Santo na sua vida, você deve estar com algum pecado secreto. E aí, eu continuei buscando, né? Conversei com um amigo motorista, né, que trabalhava lá numa empresa, né, empresa próxima à minha, e ele falando comigo que ele é testemunho de Jeová, na verdade.
ele falando comigo, não, esquece tudo isso. Vamos para minha casa, eu vou dar um estudo bíblico para você e você vai entender tudo. E aí, irmãos, eu comecei a ter um estudo bíblico com esse rapaz. E aí, no primeiro encontro que nós tivemos, ele falou comigo que, ele e a mulher dele, né, falando comigo que Jesus Cristo era uma criatura. E que as pessoas que estão adorando Jesus estão em pecado. Que só Jeová, o Deus Pai, né, é Deus. E aí, irmãos, imagina só como ficou minha mente. Falei, meu Deus. Então quer dizer que nem o Espírito Santo eu consigo receber, porque eu estou com pecado, e quer dizer que eu estou pecando mais ainda porque eu estou adorando uma criatura. Imagina como ficou minha mente. Cheguei em casa, irmãos, fiz uma oração. Falei com o Senhor, eu estou confuso, Senhor. Estou confuso, eu não sei. Onde está a verdade? Será que existe uma verdade? Irmãos, passou uma semana. Eu estava mexendo na internet e eu recebi um vídeo do Leandro Quadros, Na Mira da Verdade. Quem sabe um dia ele vai assistir, né, essa mensagem aqui que está sendo gravada. Mas eu assisti um vídeo do Na Mira da Verdade com o Leandro Quadros. E ali ele começou a explicar sobre o dom de línguas. Eu falei, tá vendo? Era eu que estava com a verdade. Eu falava com a minha esposa, né? Ela não acreditava. E aí, irmãos, eu fui vendo Na Mira da Verdade, comecei a ver o Está Escrito. E ali a moça apresentadora do Está Escrito, né, colocava lá, entra no site aí, procura uma igreja. E eu entrei, irmãos, no site, procurei uma igreja adventista, fui e visitei a igreja adventista, comecei a estudar e falei, essa aqui é a igreja do Senhor. Essa é a igreja verdadeira, meus irmãos. É nessa igreja aqui. Passei para ela a mensagem, hoje ela está batizada firme na igreja igual. Irmãos, eu queria que vocês olhassem de novo essa foto. Olha aí essa foto. Presta muita atenção no que eu vou dizer para vocês. Deus vai fazer o impossível, meus queridos, para que essas 3 mensagens sejam pregadas a todas as pessoas. Essa mensagem mudou a minha vida, meus irmãos. Por isso que eu estou aqui hoje pregando para vocês. Deus, irmãos, vai fazer o que Ele puder fazer para que essas mensagens sejam pregadas. Todas as pessoas da terra vão ter a oportunidade de decidir. Ou eu adoro a Deus, ou eu adoro a besta. E é por isso que eu estou aqui, meus queridos, pregando hoje essa mensagem, passando em todos os locais, dando estudo bíblico, porque pregação do evangelho não é só internet, não é só em púlpito de igreja. Isso aqui, eu pelo menos, eu penso que é o mais fácil. Para mim, o difícil é você ir lá dar um estudo bíblico, pregar para as pessoas. Hoje, para vocês terem ideia, hoje de manhã, eu conversando com um amigo da igreja onde eu preguei, ele é um pastor, ele era um pastor, irmãos, ele abandonou uma igreja de 30 membros, abandonou lá o cargo de pastor, porque ele conheceu a nossa igreja, que ele conheceu a verdade. Então pessoas estão tomando as decisões. Eu falei, irmão, você é muito corajoso, porque para fazer isso tem que ter muita humildade, reconhecer que você estava errado, levando pessoas ao erro. Ele falou, irmão, eu e minha esposa estamos aqui hoje batizados nessa igreja. Que foi essa igreja, meus irmãos, que Deus levantou para poder restaurar todas as verdades da palavra dele. É essa igreja. Se tem alguém, irmãos, que está desanimado agora, nesse momento, se tem alguém que está desinteressado, às vezes está com muitos problemas, eu vou dizer para vocês, meus queridos, é essa a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Deus levantou essa igreja com um só propósito, meus irmãos, pregar as 3 últimas advertências. Por isso que o diabo fica aí colocando no ouvido dos pastores, não prega sobre Apocalipse, não, é melhor falar do amor, fala das bênçãos, fala dos milagres. Isso é o Satanás, irmãos, que está no meio do povo, porque ele não quer que as pessoas ouçam essas 3 últimas mensagens. Irmãos, o que vai adiantar eu ser curado aqui de um câncer aqui na terra e perder a salvação? O que vai adiantar, meus irmãos, eu andar aqui de carro de luxo, conquistar mansões, ter casas, viajar para Paris, Nova York, Inglaterra, Alemanha, e receber as 7 pragas, úlceras malignas no corpo, o sol vai esquentar, procurar água para beber e vai ter sangue? Adianta o quê, meus irmãos? Por isso que o diabo coloca na mente dos falsos pastores, não, é melhor falar do amor, prega das bênçãos, prega dos milagres, prega de curas. Isso é tudo uma obra satânica, meus queridos, para poder desviar a mente do povo dos 3 últimos recados de Deus que estão aqui no livro do Apocalipse 14, dos versos 6 a 12. Que Deus abençoe a todos nós possamos entender que essa é
é a igreja do Senhor aqui na terra.